Como que a gente atrai essas pessoas para o nosso propósito, para o propósito da empresa, para aquilo que está sendo colocado? Nós temos algumas... você já olhou aquela pessoa, de repente, ou você já esteve na condição de, muitas vezes, iniciar um projeto, uma atividade, você está ali conectado com alguém e você se sentir muitas vezes, falar, puxa, mas esse pessoal não está comigo, não está conectado comigo. Muitas vezes nem se sentir respeitado pela sua equipe. As pessoas estão ali com você, elas estão cumprindo algo porque ela está debaixo de uma organização, dentro de uma grande empresa, ou de uma média ou pequena empresa, e você foi colocado como chefe, ele foi instituído como chefe. Como que você conquista essa equipe? Como que você começa a atrair ela, reter ela com você? E o principal é que você vai começar a tomar decisões aí dentro desse fluxo de liderança. Como que você começa a tomar as decisões e, ao invés dessa equipe de repente te deixar sair para algum outro lugar, ela comprar esse projeto, essa ideia com você? Vocês lembram sobre duas habilidades importantes que nós citamos? Acho que foi na segunda live aqui que a gente tem falado bastante sobre isso. Ontem nós demos uma pincelada também sobre a habilidade de a escuta ativa, que é aquilo que você realmente escuta, não ouve, né? Escuta. E escuta ativa e a habilidade de comunicação. Como você se comunica com as pessoas. Não é o que a gente fala, mas como a gente fala com as pessoas que estão à nossa volta. E como que você atrai, como que você retém, como que você se torna um imã dentro da sua equipe, com as pessoas que estão à sua volta ali. Melhorou? Beleza, ótimo. Então, como que você se torna um imã para as pessoas que estão com você? Como que você se torna atraente no sentido de essas pessoas olharem e acreditarem em você, falar, cara, esse cara aqui tem um propósito maior, ele tem algo que, que de alguma forma mexe comigo e eu preciso estar conectado com ele. E eu já vivi algumas situações nesse sentido de assumir uma liderança, assumir uma equipe e num primeiro momento cenário devastador, né? As pessoas desmotivadas já vinham de repente de uma liderança que não estava muito presente. Aí o próprio ambiente, que é outro ponto importante, né? Como que você blinda essas pessoas do ambiente que ela está inserida? Porque você não tem controle sobre o ambiente. Só que elas são suas lideradas. A Lindomar, mas ela está recebendo um salário, ela está recebendo uma premiação, ela tem algo aqui que ela obrigatoriamente ela tem que cumprir, né? Cumprir bem com a sua função. Não. Você não está com ela o tempo todo. Você não anda de mão dada com ela o dia inteiro para saber o que ela está fazendo, e nem deve. Aqui vem o uso daquela habilidade que eu falei para vocês, de blindar muito bem essas pessoas, de começar a semear, trazer informações ali para elas, usar essa habilidade de comunicação para você conseguir trazer elas para você. Quando você capta, por exemplo, no ar o que está acontecendo, por que aquelas pessoas de repente não estejam engajadas, você precisa montar um discurso poderoso, trazer elas. Num primeiro momento você pode fazer isso de forma individual, mas o ideal é que você também tenha um momento de construção com a sua equipe, onde você reúna todos eles e você venda esse projeto, essa ideia, esse novo momento de liderança e crie uma forma de engajá-los. Eu passei por uma situação muito parecida de uma equipe que eu assumi dentro da empresa que eu trabalhei lá na farmacêutica, bem no início ali já da minha carreira, já tinha um pouquinho mais de experiência, né, na parte de liderança e gestão de pessoas. E essa equipe ela estava muito desmotivada. Eu ainda tinha um representante sindical dentro da minha equipe que não estava muito a fim de fazer com que a coisa avançasse. E essa interferência nos bastidores dessa pessoa criava uma indisposição muito grande com o time. Então, o que eu fiz? Eu chamei esse pessoal para conversar, troquei uma ideia com eles, falei como que as coisas seriam desse momento para frente, o que eu esperava deles, né, como equipe, né, trocando uma ideia com eles. E aí, individualmente, se você tem a oportunidade de trabalhar, seja por pessoas ou por grupos, né, de equipes, caso você tenha uma gestão de liderança assim, com muitas equipes, grandes pessoas,
Então, eu fui trabalhando individualmente com essas pessoas e aí eu chamei, convidei elas para um grande encontro. A equipe ficou curiosa, queira ou não, isso mexeu com a ambição, né, com a curiosidade deles. Então, peguei uma sala de um hotel parceiro, preparei essa sala, preparei uma reunião diferente, uma reunião com um assunto mais que motive para a ação e principalmente para a gente, a partir daquele momento, estabelecer um marco zero e a gente começar a trilhar um caminho virtuoso. Seja bem-vindo, Marcos, conectado com a gente. Nesse dia, pessoal, aí vem até uma história que eu falei que ia contar ontem, acabou não dando tempo. Quando quando eu convidei eles para essa reunião, eu tinha preparado, e é interessante que você prepare um ritual de liderança com a sua equipe também. Uma das coisas que a gente ensina, né, nas mentorias, traz dentro do curso, das aplicações que a gente faz, porque faz muito sentido. Isso agrega de fato. Você se torna um imã de pessoas quando você faz isso. Então, uma das perguntas que o pessoal sempre me faz é, Lindomar, como ser atrativo, como ser atraente, como você conectar com as pessoas, como que as pessoas, como você estar num ambiente de trabalho, num local, assumir um projeto onde as pessoas elas queiram estar com você. E uma vez que você tem essa entrada forte dessas pessoas conectadas contigo, querendo estar com você em algum projeto, já é um passo extremamente importante para você conseguir inserir, que aí vem a outra parte que a gente vai falar na próxima semana, sobre a parte de gestão. Então, o primeiro ponto é você se tornar atraente. É você levantar uma bandeira onde as pessoas queiram estar na sua equipe. E uma das coisas que eu sempre tive o privilégio assim, de conseguir construir é exatamente isso, onde nós tínhamos uma empresa com aproximadamente 2.000 colaboradores e sempre que olhavam para a nossa regional ou quando eu era distrital, né, quando olhavam para a equipe, as pessoas queriam participar, porque era diferente. A forma de conduzir, a forma de engajar as pessoas é diferente. Mas lembre que essa curva de construção, no começo ela não é, digamos, ela não dá grandes resultados, porque você precisa construir uma base forte, só que no médio, de curto para médio espaço de tempo, você consegue um resultado muito mais sustentável, porque essas pessoas elas começam a ver muito mais propósito naquilo que elas estão fazendo. Para pensar aí, na maior parte do tempo, se você chamar 10 pessoas agora, individualmente perguntar para elas qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão de vida, por que você faz o que faz, por que você está aqui. Quando você faz essas perguntas mais introspectiva, na maior parte das vezes, de forma consciente, as pessoas elas não sabem. E você como líder, quando entende, saca, pega isso, você começa a colocar isso no seu discurso e você começa a dar um sentido e um propósito para essas pessoas. Só que claro que não pode ser um propósito vago. Esse propósito ele está dentro de um ecossistema que conecta com o ecossistema dessa pessoa. Lembra que nós conversamos que essa pessoa ela primeiro trabalha pelos interesses dela. Isso ela tem de forma consciente e inconsciente. Ela está ali porque ela precisa de recursos e desenvolver, ela tem os interesses dela. E está tudo certo. Num próximo momento, se você souber trabalhar e direcionar essa pessoa, ela também vai trabalhar pela organização, pelo que ela está fazendo. Mas aí entra um ponto muito importante. As pessoas trabalham pelo líder, elas trabalham pela liderança. Pense só, o que faz algumas pessoas encarar projetos absurdos com você? Muitas vezes de extremo desafio. O que faz as pessoas muitas vezes acreditar em algum projeto com você que até você, em algum momento, fala, puxa, será que é esse mesmo projeto que eu vou seguir? Entende? Então elas conseguem enxergar em você através dessa atração, de tudo que você consegue demonstrar para ela, ela consegue enxergar em você e fala assim, existe uma liderança aqui. Existe coisas, atributos, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher, nesse líder, que me atrai. Tem alguma coisa nessa pessoa aqui que eu tenho certeza que vai me levar para o caminho certo, vai me ajudar a me desenvolver de alguma forma. Então, essa atração que o líder consegue exercer
faz com que essas pessoas elas venham e se tornem muito mais receptiva àquilo que você precisa colocar. E nessa experiência que eu tive com a equipe, uma equipe desmotivada, turnover alto, tinha representante novo, a gente estava passando por um processo muito forte de mudança, tava tendo tinha, né, uma consultoria, estava implementando, trazendo uma atualização de cultura dentro da empresa, cultura organizacional. Então, pense no caos, de fato. Consultoria Falcone, bastante conhecida. Então, eles trazendo uma atualização de cultura, processos, todo um trabalho ali muito profundo, e você com as pessoas, equipe ali, todo numa situação de desmotivação, premiação, trabalhavam, vendiam e tinha uma premiação baixa porque as metas estavam bem desafiadoras na ocasião. E aí eu trouxe uma história, pessoal. O líder, ele precisa ser muito bom em contar histórias. E aí eu pergunto para você, né, qual que é a sua história? Qual que é a história da sua vida? Qual que é a história da sua trajetória profissional? Qual é a história que cativa as pessoas? As pessoas, elas precisam de um motivo para acreditar em você. Quais são os motivos que você está dando para elas acreditarem em você? Quando você vai para o mercado e vai vender algum produto, um serviço, o seu produto ou serviço muito provavelmente vai ser bem parecido com os dos concorrentes. A linha de preço ela vai ser muito tênue e talvez os concorrentes são até mais baratos e conseguem ser mais eficientes do que você. Mas o que vai fazer a diferença para que você venda muito mais, para que você venda melhor? É a história, é o motivo que você dá para o seu cliente acreditar em você. Se você souber contar muito bem essa história, você pode ter certeza que você vai obter muito resultado. Olha só, eu reuni essa equipe, continuando a história da minha equipe, estava desmotivada. Reuni essa equipe, trouxe eles para um hotel, chegaram lá pela manhã. Foi um dia que eu consegui ali para eu tirei essa equipe de fato do campo, né? Tirei eles da atividade principal deles ali, da venda nesse dia, era necessário. E aí aqui vem mais um ponto, né? Você precisa assumir riscos dentro da sua liderança, de entender, por exemplo, se você está inserido numa grande corporação, numa empresa como um gestor, funcionário ali, né, um líder, de sinalizar assim, falar, olha, eu tenho um plano, vai dar certo, eu vou executar, você vai preparar isso, vai apresentar para a sua gerência e vai colocar isso em prática. Muito mais ainda na sua empresa. Se você tem um negócio, um pequeno, médio, grande negócio, imagine que em algum momento, no calor da operação, você precisa parar o carro ali e chamar essas pessoas para conversar. Foi o que eu fiz nessa ocasião. Antes de eu conversar com eles, eu pesquisei sobre empresas, negócios, coisas que passavam pelo caos e que deram certo. E por que deram certo? E em uma dessas pesquisas, eu descobri um time de beisebol, não sei se vocês conhecem, que se chama, é bem conhecido, na verdade, no mundo todo, é uma referência hoje no beisebol, que são os Yankees. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho mais a fundo, me chamou muito a atenção e tal. Quando eu comecei a pesquisar, há décadas atrás, acho que década de 50, não lembro exatamente qual ano foi, que o time foi concebido ali, eles passaram por um momento de grande frustração em termos de resultado, investimento. O time estava numa condição muito ruim. Na verdade, não era conhecido, nem reconhecido. E os jogadores, tinha toda uma questão ali de liderança, de gestão que não estava legal. Eu falei, puxa vida, essa história aqui, ela bate muito com o momento que eu estou vivendo com essa equipe. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo, tinha muita coisa de PNL aplicado ao sucesso deles. Gatilhos que eles colocaram para comemoração, para se conectar com a torcida. Trabalho em várias frentes ali com os jogadores, com a família dessas pessoas. Eu falei, rapaz, aqui tem coisa muito boa. E aí, quando nós nos reunimos, eu trouxe exatamente a história dos Yankees. Achei um vídeo deles motivacional muito bom. Coloquei esse vídeo, comecei a reunião, tal, dei bom dia, apaguei as luzes da sala e pá, coloquei para toda a equipe. E ali, pessoal, a gente criou um sentido maior de união, de cumplicidade. Então, mandei fazer as camisetas, né, dos Yankees. É uma camiseta que tem o símbolo dos Yankees aqui no peito e o nome deles atrás. Então, é você criar... Por isso que eu falei sobre a questão da PNL, né, que é muito forte dentro da liderança, dentro da gestão também para você trabalhar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, em outras lives. Mas esses elementos todos que eu trouxe na composição da liderança nesse dia
conferiram às pessoas que estavam ali um sentimento de pertencimento. Fala, cara, eu estou pertencendo a alguma coisa. E aí, durante os dias, conforme isso ia se passando, eu fui alimentando isso, né? Seja na logo lá do grupo da equipe no Whats, nas informações, a camiseta que eles tinham, que quando a gente tinha reunião, eles iam com a camiseta, a forma de se cumprimentar também entre a equipe, que era uma forma, o Y dos Yankees, né, que a gente fazia assim, tinha uma música específica que a gente deixava sempre nas aberturas de reunião. Então, vocês percebem que é uma sequência de detalhes, de coisas que você vai organizando para a gente fazer com que essa equipe, para que você retenha e para que você seja atrativo, atraente para essas pessoas, para que se torne realmente um imã, para que elas olhem para você e falem, eu preciso estar com essa pessoa, eu preciso fazer parte dessa equipe, eu preciso me conectar com esse cara, com essa mulher, porque ele vai me levar para um outro patamar. Resultado disso, diminuímos ali, olha, em 100% durante 1 ano e meio, mais ou menos, ali que a gente estava numa situação de construção, o turnover da equipe, que vinha numa crescente e não parava a gente. A cada 3, 4 meses, você tinha que estar fazendo processo seletivo e contratando gente nova. Então, diminuímos esse turnover. Quando você diminui essa troca de pessoas, seja de forma deliberada ou por iniciativa própria, né, ou da empresa que queira desligar ela, quando você estanca isso e coloca essa pessoa no propósito de estar ali na frente, brigando, somos os Yankees e tal, aquela coisa, aquele enredo todo, você entra num ciclo, deixa do ciclo vicioso para o virtuoso. Que aí as pessoas começam a entregar aquilo que elas precisam fazer, que está na mão delas, para que o resultado aconteça. Porque muitas vezes assim, o resultado não está acontecendo e aí e fica em cima do resultado. Tá, mas o que leva ao resultado? O que está sendo colocado que leva ao resultado? Esse caminho que leva ao resultado. Aí entra a parte de gestão, né? Os indicadores. Quais são as sinalizações, as placas que você vai colocar nesse ritual de comunicação com eles e de acompanhamento que vai levar eles para esse resultado. No primeiro momento, nem eles têm muita visão, às vezes não entendem direito, no sentido assim de aceitar às vezes, mas se você ganhou a confiança deles, eles vão fazer porque eles falam, não, esse cara, ele sabe o que ele está fazendo, eu vou junto com ele. Então, nesse processo de construção, a gente diminuiu o turnover, deu um sentido maior para essas pessoas e elas começaram a entregar esse caminho, que é a quantidade de visitas no cliente, quantidade de atendimentos, quantidade de pedidos colocados, quantidade de fechamentos. E aí vocês já imaginam como que pode ser o resultado dessa história que eu estou contando para vocês. Começamos a nos destacar, top 15 Brasil, de 50 equipes que tinha, aí representantes ali, equipe top 10, top 5, top 3, até chegar um dia que nós marcamos uma confraternização, próximo do fim do ano ali já, e essa confraternização ela tinha um sentido muito especial mesmo. Eu era gerente distrital. Nesse encontro, e essa confraternização era para a gente comemorar a promoção de uma pessoa. Essa promoção era minha, gerente distrital, para assumir a minha primeira gerência regional. Isso num curto espaço de tempo. Aí eu pergunto para vocês, faz sentido? Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Você criar essa unidade? E aí eles me deram um presente, que eu guardo ele com muito carinho até hoje. Me deram um presente, eles prepararam uma caixa, aí eles se reuniram todos a gente estava na casa de um colaborador, a gente fez o churrasco lá e tal, com toda a equipe. Aí eles me chamaram, tinha um bolo em cima da mesa ali, bonito e tal. E aí uma das pessoas da equipe veio com uma caixa, e entregou nas minhas mãos. E aquilo ali foi algo muito especial, algo que marcou muito a minha vida. E a hora que eu abri a caixa, eu recebi esse boné aqui, ó, boné dos Yankees. Boné original e tal, que o pessoal usa realmente lá tanto que eu já tentei até encontrar alguns que seja exatamente como esse aqui e eu não consegui. Então, ali fechou, né, digamos assim, aquela etapa. Aí, é claro, surgiram novos desafios e nas próximas lives aqui eu vou contando para vocês como que foi sair de uma liderança, você liderar representantes, por exemplo, para você ser líder de líderes, né, de pessoas que também têm a responsabilidade de liderar outras pessoas. Mas o que eu quero dizer para você assim, é que existe um caminho muito próspero, um caminho muito virtuoso.
E as pessoas, elas quebram muito a cabeça, né? Ah, meu Deus, mas eu vou fazer aqui, eu vou pegar um pouquinho de conhecimento daqui, dali e tal. E ela começa a fazer com suas próprias forças e de forma aleatória. E ela não entende que existe uma sequência e existem coisas que você pode fazer que, se você consegue pegar isso muito rápido, você acelera esse processo e você se conecta muito mais com as pessoas. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, a gente está terminando a nossa live, é como ser atraente para as pessoas que estão sob a tua liderança. Como ser atraente para investidores, como ser atraente para sua família, como ser atraente para as coisas que você quer realizar. Então, uma série de detalhes, de coisas, mas tem algumas coisas específicas que você consegue fazer para se tornar atraente para esse público e engajar essas pessoas na sua visão, no seu propósito. E uma vez que você engaja, aí você precisa sentar na cadeira, né, no sentido de liderança, de gestão, e começar a dar os comandos, né, acionar os comandos certos para que a coisa aconteça. Ontem a gente estava falando muito sobre a coragem do líder que não agrada, né? A coragem de não agradar. Até um livro que eu li já que é muito bom, eu mostrei para vocês ontem. E que muitas vezes, ou boa parte das vezes, o líder que não agrada num primeiro momento é exatamente o líder que vai agradar lá na frente. O líder que desagrada num primeiro momento é o líder que vai agradar. Só que ele precisa, assim, ó, assumiu as rédeas, ele começou a colocar as coisas no lugar, ele tem que ter essa pegada, que é o tema principal da nossa fala, ele precisa ter esse bom senso de usar fortemente a liderança, de se tornar atraente, atrativo para essas pessoas, de por onde ele passar, ele ser esse imã, tá certo? Muito bem, parabéns para vocês, tá? Vocês estão aqui, ó, conectados comigo. 5h57 da manhã, 5h57 da manhã, a gente começa essa live todos os dias, é o desafio 30 dias com o Lindomar. Vocês vão enjoar de mim. Os 10 primeiros dias... Tem café? Tem. Opa! Vocês vão enjoar de mim, né? Brincadeira. Os 10 primeiros dias, então, para quem está chegando agora, me conhecendo, se conectando comigo, os 10 primeiros dias a gente está falando sobre pessoas. E dentro da parte de pessoas, que te ajuda a liderar melhor, a conduzir melhor, a ser atraente para as pessoas, a ter um projeto e conseguir atrair pessoas aí para você. Esses 10 primeiros encontros, aí a gente está no 5 de 30, quinto encontro hoje. Esses 10 é voltado para pessoas. Nos próximos nos próximos 10 dias a gente vai falar sobre processos e nos últimos 10 sobre produto. Então, é a tríade, são os 3 pilares ali para uma liderança e gestão de sucesso. Indiferente no que você trabalhe, seja numa empresa registrada, né, numa grande corporação, pequena ou microempresa, ou sendo você empreendedor, você que está construindo seu negócio, construindo uma empresa, eu tenho certeza que você vai me atestar isso depois, que esses pilares realmente vão te ajudar, tá certo? Muito bem, Wanda, obrigado. Tem café sim. Vou tomar mais um cafezinho ali. Ó, a temperatura continua em 4 graus ali. Parabéns pela coragem nesse frio. Obrigado. Leandro, obrigado pela participação aí, parabéns pela sua coragem também de estar aqui comigo, ó. Esse horário aqui, 6h30, a gente está finalizando a live. Amanhã a gente começa às 5h57. Marcos, grande Marcos, locutor, esse homem tem uma voz fantástica aí. Ontem nós estávamos num bate-bola ali no Prospera, falando sobre liderança. Foi um tema muito, muito, muito bom mesmo. Eu adorei estar com você lá, Marcos. Obrigado aí pela sua audiência, parabéns por estar aqui comigo também. Muito bem. É isso aí, pessoal. Vamos nos falando amanhã às 5h57, que nesse mesmo canal eu vejo você. Eu tenho certeza, Prospera um canal de bênção, onde o Jackson colocou. Tenho certeza que você está sendo alcançado. Isso vai ser bênção na sua vida, assim como tem sido na minha. E nós fomos convidados a frutificar nesse mundo, né? A levar o nosso conhecimento para outras pessoas, aquilo que Deus, aquele tempero que Deus colocou só para você, que está só no seu DNA. Então nós precisamos frutificar, tá certo? E esse momento aqui é o momento de eu frutificar na sua vida. Deus abençoe, grande abraço e a gente se vê até amanhã às 5h57. Eu já estou ansioso para a gente conversar de novo. Até mais.